Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Caminho dos 200 mil. Mais uma vez nós vamos investir internacionalmente, só que dessa vez em renda fixa no exterior e ativos alternativos como cripto e ouro. O Caminho dos 200 mil é uma série de investimentos onde eu aplico R$ 1.000 todas as semanas, seguindo a estratégia aqui da consultoria de investimentos e seguindo um perfil de investimento agressivo. No episódio anterior, nós estávamos decidindo qual era a próxima aporte. Nós tínhamos aqui comentado que nós tínhamos uma oportunidade em exterior renda fixa, ouro e criptoativo. Eu gosto de pensar que, particularmente, é importante a gente fazer uma diversificação internacional, por alguns motivos. O primeiro, você investir fora do país, você está saindo de todo o risco sistêmico que tem dentro dele, qualquer problema fiscal ou político que venha a ter. E segundo fator é que a gente pode ter o poder de investir em uma moeda forte. Ao historicamente, países mais emergentes ter um pouco mais de inflação, logo seu poder de compra vai ser desvalorizado comparado a moedas fortes. Quem são hoje nossas principais moedas fortes que temos no país? Podemos falar do dólar, podemos falar do euro e do franco suíço. Para fazer qualquer tipo de investimento internacional, há diversas maneiras. A gente pode comprar ativos aqui mesmo no Brasil que replicam índices ou os próprios ativos internacionais. Uma outra maneira é você abrir uma conta numa corretora internacional e comprar os ativos diretamente lá nos países de origem. Eu gosto de dizer que se você não for utilizar o dinheiro lá no país de origem, faz mais sentido a gente comprar os ativos aqui internamente, porque tem todo um custo de corretagem e spread, que é a diferença de quanto está de fato o dólar, por exemplo, e o quanto você irá pagar na hora da execução do câmbio. Depois de decidir como você vai comprar, ainda tem a opção de você escolher qual tipo de investimentos que eu vou fazer em renda fixa no exterior. A gente pode fazer a mesma comparação de renda fixa aqui no Brasil. Então nós vamos ter títulos do governo, vamos ter emissões bancárias, vamos ter emissões de outros tipos de empresa. Como os títulos têm preços unitários bem consideravelmente maiores do que a gente tem aqui no Brasil, principalmente depois que a gente precisa converter para dólar. Então, por exemplo, mesmo que você tenha um bond, que seja um título de governo americano, sendo negociado a $1.000, é praticamente R$ 5.000 que você precisa transferir para lá. Isso sem contar as taxas IOF que vão ter nessa transação. Então, para minha carteira que eu estou aqui aplicando apenas R$ 1.000 por semana, eu vou decidir investir aqui no Brasil mesmo. Então, minha primeira decisão foi investir aqui e vou agora escolher qual tipo de ativo. Então, nós temos fundos de investimentos que replicam algum índice ou fundos de investimentos que compram ativos lá no internacional e posso comprar um ETF que replica algum índice ou posso até comprar um ETF que seja internacional. Eu particularmente gosto de ir mais para ETFs. Eles têm uma condição tributária menor e uma taxa de administração menor. E a gente tem visto que fundos ativos tendem a perder ao benchmark. Eu já até mostrei aqui o relatório da Espiva falando sobre isso. Então, obviamente, eu vou comprar um fundo, um ETF que seja passivo. O ETF que eu escolhi dessa vez foi o USD-B11 da Investo. Ele é um ETF que vai replicar, basicamente, na verdade, ele vai comprar o BND, que é um ETF negociado lá nos Estados Unidos, que replica e compra diversos ativos que sejam de empresas no médio prazo. Então temos aqui o USD-B11 da Investo. Como eu comentei, ele vai comprar o BND da Vanguard Total e ele vai comprar os ativos aí de renda fixa praticamente americana, são mais de 10 mil títulos num prazo intermediário, um prazo médio. Alguns pontos importantes, ele tem uma taxa global de administração de 0,25 ao ano e temos aqui quem é o índice. O índice é o US Aggregate Bond Float Adjusted da Bloomberg. E temos uma liquidez, que eu também gosto disso no ETF, que tem D+2. Descendo um pouco mais, nós conseguimos ver qual é a composição do emissor, quando é o ETF que compra tudo lá. Então vemos aqui uma gigantesca diversificação em tesouro do governo, hipoteca do governo, indústria, serviços financeiros e demais outros ativos.
e ainda a gente pode ver a qualidade, qual é a classificação de cada tipo de ativo. Temos aqui praticamente 70% no governo, 12% em ativos que sejam triple B e os demais está praticamente aí em A+. Então, esse será o ETF que eu vou comprar para minha carteira de investimentos em renda fixa no exterior. Agora vamos falar de ativos alternativos, no caso o ouro e o criptoativo. Em que momento eles entram e fazem sentido para uma carteira de investimentos? Novamente, para um perfil mais moderado. O ouro ele é considerado como uma reserva de valor e até já foi lastro para emissões de papel moeda, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos sim atrelavam a emissão de dólar com lastro em ouro. Depois de um tempo se passou a moeda a ser fiduciária e só ter o poder da confiança. O ouro é um ativo que se provou no tempo. Ele tende a bater a inflação e ele tende a crescer principalmente numa perspectiva antes-guerra ou antes-conflitos. A gente viu isso nos últimos 2 anos, uma disparada do ouro, um aumento considerável, e aí quando chegou os conflitos no Oriente Médio ou Ucrânia até mesmo, teve essa liquidez, esse resgate para poder fazer outra coisa ou até investir em outros tipos que tenham mais oportunidade. E por outro lado, nós temos um ativo que vem tentando se provar como uma reserva de valor, que é o criptoativo, ou no caso o Bitcoin, vamos dizer assim. Porém, ele não tem tempo suficiente como o ouro. O ouro há muito tempo já é negociado e já tem o seu valor, ele é físico, ele de fato existe. Já o criptoativo não, ele é uma moeda digital, porém ele pode prometer, devido à sua tecnologia, avanços no futuro sobre negociações e ser considerado de fato uma reserva de valor digital. Como são ativos com extrema volatilidade, principalmente quando a gente fala do Bitcoin, eu considero que a recomendação que eu tenho na minha carteira é que seja muito pouco. Na minha carteira de investimentos que a gente desenhou aqui, nós temos praticamente aí somados 2 ativos de 5%. Novamente, eu vou escolher ativos que sejam passivos. E quem são eles? Para o ouro, nós vamos escolher o Gold 11. O Gold 11 ele é um ativo que compra um outro ativo negociado lá nos Estados Unidos, que é o IAU em dólar. Ele também vai comprar boa parte da posição e até, inclusive, o ouro fisicamente. Então a gente pode aqui ver de novo, pela XPA7, o Gold 11. Ele foi até o primeiro ETF em ouro do Brasil. Temos aqui uma taxa de administração de 0,30 e qual é a composição da carteira? Então temos aqui o ETF, a cota do fundo, 99% é só a cota desse fundo, do IAU11. Para o criptoativo eu vou escolher também um ETF, e esse ETF vai ser um Hash 11 da Hashdex. Ele, diferente de comprar e fazer uma custódia diretamente, ele faz uma diversificação em criptoativos. Ele vai seguir o índice da Nasdaq CME Crypto Index. Vamos dar uma olhada aqui, que é a parte mais legal que eu tenho, que é a composição da carteira de investimentos. Então nós temos aqui 78% em criptoativo, 12% em Ethereum, temos XRP 4,9%, temos aqui uma diversificação praticamente de 7 criptoativos. Você poderia fazer isso por uma gestão própria e autogestão. Sabemos dos riscos e dos benefícios de cada um. Vou deixar isso para um próximo episódio, mas eu gosto de pensar que vamos fazer uma diversificação aqui de maneira mais passiva. Em vez de eu sair comprando todos esses criptoativos, eu vou comprar um fundo que já fecha e me entrega um pacote legal. Qual é a diferença que eu tenho aqui? Ele tem um custo administrativo considerável. Então, nós temos aqui uma taxa administrativa de 1,3. Para fazer autocustódia ou dependendo do trabalho, às vezes fica até mais caro ou até mais barato. Depende do quanto você conhece e o quanto você vai seguir investindo em cripto. É bom você ter essa ideia. Temos aqui uma taxa administrativa que vai comer um pouco a rentabilidade e qual é o trabalho que você tem para fazer essa diversificação de autocustódia. E aí você faz essa análise você mesmo e vê o que mais faz sentido. Legal? Já definimos então nossos 3 ativos que vamos comprar neste episódio. Vamos lá para o BTG que eu já realizei a compra, mas para vocês darem uma olhada. Então aqui em renda variável nós vamos abrir e vamos ver quais são os 2 principais, que nós temos aqui o Gold 11, inclusive eu comprei ele na segunda-feira e já deu uma baita valorizada só nessa semana. Isso aqui é a volatilidade incrível que tem aqui desses ativos alternativos.
O segundo que nós podemos ver aqui foi o UGB11. Então comprei R$ 160 em Gold 11 e comprei 489 no UGB11. Na parte dos alternativos, nós podemos ver aqui renda variável e descer lá e vermos o nosso Hash 11, onde eu comprei R$ 381. Antes da gente voltar lá para fazer a atualização da carteira de investimentos, vamos dar uma olhada aqui em como que está a performance da minha carteira de investimentos, principalmente olhando para a evolução patrimonial dos últimos 3 meses. Então hoje nós temos aplicado praticamente R$ 7.000, rendeu 4. Pouquíssimo, esse é a volatilidade e o risco de uma carteira agressiva. Vamos voltar lá de novo para a alocação estratégica. Eu vou atualizar aqui a minha planilha de investimentos para a gente saber o que a gente vai investir no próximo episódio. Então no Gold 11 tenho 160 e 93. Vamos lá para a planilha e atualizar esses valores. 160, 93. Temos o GB11 489,70. Temos aqui ele 489,70. E temos por último o nosso alternativo, que é o cripto. Temos 381,06. Mais uma vez aqui para baixo. 381,06. Vamos ver qual será a próxima aplicação no nosso próximo episódio. Então aqui abrimos duas possibilidades: investir em multimercado ou investir em exterior ações. Diga aqui nos comentários o que você acha e qual que deve ser a minha próxima aplicação do próximo episódio. Se você está gostando dessa série, não esquece de escrever aqui nos comentários e seguir o canal para não perder mais um episódio. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.